Eu preciso falar sobre essa série de livros. Gente, essa daqui é a trilogia do Ceifador e ela é de ficção científica e ela é incrível. Eu preciso falar sobre isso daqui porque eu terminei recentemente e tá fresquinho na minha cabeça, então eu preciso muito conversar com vocês sobre ela. O primeiro livro é O Ceifador, do Neil Shusterman. Todos são do Neil Shusterman, no caso. Ele vai contar sobre um mundo que se chama Pós-Mortal. E aqui, gente, é uma construção de um mundo incrível. Por quê? É um mundo pós-mortal, onde as pessoas elas não morrem, elas não têm doenças. Então a sinopse desse livro é um mundo onde a humanidade venceu todas as barreiras que nos delimitam hoje em dia. Por exemplo, fome, as doenças, não tem guerras, não tem miséria e também não tem morte. Então, nesse mundo perfeito, o que acontece é o quê? A humanidade ela precisa vencer a superlotação que está acontecendo no planeta e para isso eles vão criar a ceifa, que é criada pela humanidade, porque senão o mundo vai superlotar e essa ceifa ela faz uma escolha das pessoas que eles vão coletar, como é chamado no livro, para evitar essa superlotação. Só que o que acontece é que esse mundo ele é perfeito, por quê? Porque ele é controlado pela Nimbo Cúmulo. Ela é uma inteligência artificial que é como se fosse uma Alexa bombada, porque ela domina o mundo inteiro. Então, será que é o futuro? Então, nesse livro a gente vai acompanhar a Citra e o Rowan, que vão ser os protagonistas da série, e eles vão ser escolhidos como aprendizes de ceifador. A Nimbo Cúmulos, ela sabe de tudo, ela está em todos os lugares e ela ajuda a humanidade com tudo. Então, tipo, ela ajuda com as plantações, ela ajuda até em controle de animais, para não existir mais espécies ameaçadas ou extintas. Então tudo acontece perfeitamente no mundo, até o clima é controlado pela Nimbo Cúmulo. E então, tipo, o que acontece nesse livro é que ele vai te gerar muitos pensamentos. Eu pensei em muitos pensamentos enquanto eu li esse daqui, porque você vai começar a imaginar como seria se, tipo, a humanidade, se ninguém mais morresse, sabe? E aí você as pessoas elas não precisam trabalhar, elas teoricamente não precisam fazer mais nada. Então até que ponto que isso é perfeito, sabe? Então nesse mundo as pessoas elas não sentem dor, elas não têm depressão, elas não têm muitas emoções também. Então, tipo, quais seriam as motivações da humanidade, sabe? Então eu fiquei brisando muito nisso. Então se vocês forem ler, vocês vão brisar muito nisso também, provavelmente. Porque no mundo perfeito, quais são as motivações da humanidade para conseguir ser alguém na vida, digamos assim? Será que você ia querer trabalhar? Será que você faria aquilo que você está fazendo hoje em dia? Qual é a graça de viver onde tudo é perfeito, sabe? Então, tem algumas pessoas até que, como você pode morrer à vontade, você morre e aí vai para um centro de revivificação e não sente dor, não acontece nada, sabe? Então, as coisas é como se não tivessem consequências. E pra ficar tudo perfeito, a Nimbo Cúmulo, ela conversa com as pessoas, ela é como se fosse uma amiga pra todo mundo e ela organiza tudo, então não tem fila. E eu fiquei me imaginando, meu Deus, eu queria viver nesse mundo, deve ser perfeito. Mas aí, será? O que eu ia fazer nesse mundo se não tivesse nada de errado com ele? Mas é muito legal, fiquei com vontade de viver assim. Então é como se a nuvem ela pudesse fazer tudo, mas para gerar uma motivação na humanidade, ela dá trabalhos que se identificam com as pessoas. Então as pessoas podem se sentir satisfeitas com as vidas delas, ou se sentirem úteis também. É esse tipo de reflexão que eu acho incrível. Então, esse é um livro de ficção científica, ele vai ter bastante ação. As pessoas comentam um pouquinho do romance, mas o romance ele não é o foco desse livro, ele é sobre muito mais, ele é sobre isso que eu estava comentando, sabe? Sobre essas reflexões que vão gerar nos leitores, além de ser uma leitura muito fluida. Eu comecei a ler, eu não vi o tempo passar enquanto eu li isso daqui, quando eu vi tinha acabado. E você fica reflexivo e maravilhado com o mundo que o autor criou aqui. Outra coisa que eu achei interessante é que no começo dos capítulos tem umas passagens, por exemplo, do diário dos ceifadores ou das reflexões, porque a Nimbo Cúmulo, ela também faz comentários aqui. Afinal, ela é um personagem também desse livro, ela participa aqui, ela tem conversas, as reflexões dela também são muito interessantes.
Me lembra um pouco Duna, por causa desse início de capítulo com o diário de uma pessoa que você não sabe quem que é. É muito legal. E outra coisa que também me gerou reflexão é que essas pessoas, como elas não têm a morte como algo a temer nessa sociedade, eles não entendem as coisas de antes do que eles chamam de era mortal. Então, as nossas tragédias, os nossos dramas não fazem muito sentido para eles, porque eles não precisam ter nenhum desse tipo de drama, eles não precisam se preocupar com trabalho, com dinheiro, com doença, com tristeza, tudo é tranquilo, eles estão vivendo super bem. Então, tipo, eles veem os teatros e não faz nenhum sentido pra eles, mas mesmo assim eles continuam reflexivos sobre a Era Mortal. Esse livro, ele é muito surpreendente, ele tem muitos plots e ele é interessante porque o final, ele vai ter uma reviravolta que vai deixar você vidrado pra querer pegar o próximo. É uma série que só vai melhorando. E o segundo é A Nuvem, ele vai conter mais reflexões da Cumulonimbus. Então vai ter um pouco do existencialismo da Nimbo Cúmulo, que é muito interessante, as análises que ela faz da sociedade como ela é agora ou como era antes. E ela como é benevolente e perfeita, sabe? Então, muito legal. Esse livro aqui eu achei um pouquinho mais arrastado do que o primeiro, porque exatamente por causa dessas reflexões, e é uma transição, né? O que acontece no primeiro para o que vai acontecer no final disso daqui, é um desenvolvimento mais dos personagens. E se você gosta de caos, esse livro é perfeito, é o caos puro, é maravilhoso. O final é de explodir cabeças, é maravilhoso, eu amei. E eu não sei como eu me aguentei terminar isso daqui sem pegar o próximo. Esse livro também ele vai ter umas reviravoltas políticas e é um livro muito inteligente. Os personagens eles são muito inteligentes, então nesse desenvolvimento a gente vai ver essas reviravoltas. E o terceiro livro é o que eu mais gostei. Essa série realmente ela só vai melhorando. Esse livro aqui a gente vai ter personagens novos que vão chegando aqui, então como toda série vão ser criados novos plots. Também tem mistério, porque as coisas vão acontecendo e você não sabe o porquê. Então você fica louco pra descobrir por que aquelas coisas estão acontecendo. E aqui, pra mim, aparece o melhor personagem dessa história, gente. Jericó é tudo pra mim. E aqui, a conclusão da série não me decepcionou. Eu achei grandiosa, foi muito boa de ler. Não me decepcionou mesmo. Eu acredito que seja uma série que teve um fim digno. Eu recomendo muito que vocês leiam, se vocês quiserem ter esses pensamentos, arranjem amigos para vocês poderem fazer esses pensamentos junto com eles, porque vai gerar discussões sem fim sobre como seria viver nessa sociedade sem morte, sem doença, sem nada de ruim acontecendo. Então eu recomendo demais essa série. Aqui a única coisa que eu tenho pra ressaltar é que como tem muitos plots, também tem muitos personagens. E aí aparecia, por exemplo, Jack subiu as escadas e eu ficava, nossa, quem era Jack mesmo? Então, tipo, você pode ficar um pouco perdido, mas é só porque eu gosto de ler um pouco dinamicamente, sabe? Então pode ser que fique um pouquinho perdido, mas depois você descobre quem que é Jack, tá? Não tem Jack nenhum na história, era só um exemplo. Muito bom, gente. Recomendo. Estou feliz que eu consegui falar desses livros aqui. Estou muito feliz de ter terminado isso daqui. Atrasado ou não, tanto faz. Isso daqui continua sendo muito bom. Eu recomendo, assim, mesmo que seja daqui 5, 10 anos, eu acredito que vai continuar sendo bom. Sabe o que eu queria comentar? Me lembrou, não sei porquê, não tem nada a ver, mas me lembrou o tipo de escrita de Código da Vinci, que as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa ali, descobrindo alguma coisa. Não tem nada a ver, mas tem a ver. Fiquei reflexiva nisso. Mas comenta aí se alguém achou que também tem a ver. Não sei. Mas me lembrou. Talvez seja o tipo de escrita ou os personagens. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Recomendo muito. Leiam, comentem comigo depois se vocês gostaram. Essa daqui não vai envelhecer e provavelmente eu vou querer reler em algum dia. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau! Eu quero que caia com um pouquinho mais de impacto.